Muito bem, estamos de volta. Você ligadinho com a gente na tela do Sport TV. Você vai curtindo com a gente a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, etapa de Tashkent. Tashkent, que é a capital do Uzbequistão. Mais uma vez realizando aí uma etapa de Copa do Mundo. Já tivemos as finais de arco e bola e chegou a hora dos conjuntos. Conjunto simples, teremos 5 arcos. Estou na transmissão ao lado da Renata Teixeira, que está trazendo para a gente análise, comentários. E a gente começa com a equipe da casa, o conjunto da casa. Vamos curtir a apresentação do Uzbequistão. Belíssimas! E já para começar, uma linda apresentação do conjunto simples do Uzbequistão, a torcida fazendo barulho na arena. Parabéns aí às meninas, já começaram bem, primeira apresentação. E agora, a gente estava falando só de aparelhos, né? A gente começa a falar de conjunto, então vê a questão da sincronia, de todas juntas. Um trabalha em grupo, uma dependendo da outra. E tivemos aí o primeiro conjunto. O conjunto ele tem as suas especificidades, né? Além das dificuldades corporais que o individual também realiza, os riscos, né? Individuais, o conjunto também pode realizar mas a grande característica do conjunto, como você já citou, é essa relação entre as ginastas, os elementos de troca, que são os elementos onde todas as ginastas têm que lançar o seu aparelho para uma parceira e a outra recuperar, e também os elementos de colaboração, são esses elementos onde as ginastas trocam os aparelhos, lançam, recuperam o aparelho da outra ginasta, passam por cima, passam através do aparelho. A gente vê todo momento esses elementos de colaboração. O conjunto do Uzbequistão fez uma apresentação bastante correta, é um conjunto que também vem evoluindo aí nessa temporada
de 2023, mas nesses últimos 2 elementos de replay a gente viu ali os elementos de troca, elas tendo que se deslocar bastante para recuperar, então isso acaba comprometendo a nota de execução do conjunto. Falando em nota, vamos a ela, 27,95. E a gente viu ali a execução 6,80, que é uma execução baixa, comprometida por essas trajetórias imprecisas onde as ginastas têm que correr para recuperar o aparelho. E agora, no conjunto simples, Turquia. Turquia, tá aí a segunda apresentação das atletas da Turquia. Acabaram fazendo diversos deslocamentos, né, como a Rê já tinha destacado do primeiro conjunto do Uzbequistão, mas além disso ainda tiveram que sair ali do tablado, né, e pegar aparelho reserva, Rê. É exatamente uma apresentação com muitas faltas. Infelizmente, a Turquia, que se classificou em 7º lugar nessa prova, conseguiu se classificar para as duas finais, ficou em 8º lugar no geral, mas agora faz uma apresentação com muitos erros. A gente viu ali a pessoa da organização colocando o arco reserva de volta, porque elas tiveram saída de 2 aparelhos, sendo que um deles elas tiveram que utilizar o reserva. Muitas trajetórias imprecisas, né? Deslocamentos para recuperar, as trocas. Também ali no finalzinho perderam um elemento de troca, que são elementos muito valorosos no conjunto, como a gente já destacou aqui. Ao momento da queda, os 2 aparelhos saem. Um deles, uma das ginastas consegue recuperar, o outro ela tem que recuperar pegar o reserva porque foi muito longe, e a gente vai ver nessa nota ali, quando tem o destaque, a divisão, né, da dificuldade artística e execução, a nota de penalidade, uma penalidade muito alta por conta dessas saídas tanto da ginasta quanto dos aparelhos. O conjunto da Turquia já não tem uma dificuldade de valor tão alto, né? As ginastas não realizam dificuldades corporais de valor muito alto, então a nota vai sair bastante baixa.
Guardando então a nota aí do conjunto da Turquia. Enquanto isso, as atletas do Cazaquistão já se preparando para sua apresentação. A da Turquia foi 22,05. Cazaquistão! A galera na torcida, comemorando demais aí a apresentação. Vibração do seu torcedor, belíssima apresentação das meninas. Renata Teixeira. E conta com uma torcida imensa aí o Cazaquistão, muito bacana. Faz uma apresentação bastante correta, sem grandes faltas. É um conjunto que faz sua primeira aparição esse ano, em 2023. Não fez uma boa temporada em 2022, terminou apenas em 24º lugar no Campeonato Mundial do ano passado. Campeonato Mundial que foi classificatório para o Campeonato Mundial desse ano. Apenas os 24 primeiros conjuntos classificados em 2022 poderão ir para o Campeonato de Valência agora nesse ano. Então ele pegou ali a última vaga, não participou das etapas de Copa do Mundo da Grécia e de Sófia, mas fez uma etapa de Copa do Mundo agora de Tashkent, conseguindo se classificar nas duas finais e fazendo uma apresentação bastante correta nessa primeira final de 5 arcos. Vale ressaltar aqui que a gente não tem nessa etapa de Copa do Mundo, como a gente tem no individual, a Sofia Rafaeli, por exemplo, que é a atual campeã mundial no individual. A gente não tem os grandes conjuntos, o top 5, por exemplo, do Campeonato Mundial do ano passado. Bulgária, Itália, Israel, Espanha, Brasil não participam. Então a gente tem uma Copa do Mundo sem os principais países na modalidade de conjunto. 28,15. Nesse momento a nota mais alta ali do conjunto do Cazaquistão. Vamos agora à Austrália.
apresentação das australianas, finalizando a série no conjunto simples. 5 arcos. Austrália. Grau de dificuldade que não foi tão alto assim, né, Renata Teixeira? O conjunto da Austrália não é um conjunto que tem a dificuldade de valor tão alto, mas é um conjunto que evoluiu muito. A Austrália é um país que ficou classificado em 22º lugar no Campeonato Mundial do ano passado. Em geral, participa dos Jogos Olímpicos quando a gente tem vagas continentais, mas conseguiu fazer um conjunto esse ano um pouco mais forte do que em anos anteriores, mostrando aí a evolução do trabalho do país, mas infelizmente começou o exercício já com erro individual, que é uma pena. Uma ginasta, ao realizar um elemento de risco individual, teve queda do aparelho, então ali já começou com bastante perdas na execução. Depois teve algumas trajetórias imprecisas, tinha feito uma boa nota de 30 em 300 na classificatória, conseguiu até se recuperar na apresentação, fazer bem os passos de dança, os momentos artísticos, mas logo no comecinho, com essa falta, vai perder bastante pontos aí na execução. Fora que, como a gente já falou, não é um conjunto com dificuldades, com ginastas com nível técnico tão elevado, e acaba perdendo um pouquinho de execução a cada momento, cometendo um erro grave, vai ter uma nota bastante baixa. E como eu já ressaltei aqui, a gente não tem os principais competidores, então vai ser natural a gente ver as notas não tão altas. Para a gente ter uma noção, o Brasil conseguiu cravar 35 pontos redondos na etapa de Copa do Mundo da Grécia, e a gente está vendo a pontuação bem mais baixa nessa etapa. A nota das australianas foi 23,75. E agora, Alemanha.
série da Alemanha no conjunto simples 5 arcos. E aproveitar para fazer uma pergunta também em relação aos colãs, né? A gente vê alguns mais glamurosos, outros mais simples. Já vimos até a ginasta da China usando macacão ao invés de colã. Quais são as regras em relação à vestimenta das atletas? As ginastas, elas podem utilizar colãs sem saia, com saia, ou esses macacões, né? A perna toda coberta. Isso é livre, é a escolha das ginastas. E eles podem ter decoração. Não pode ser nada que tenha risco para a ginasta, né? Alguma coisa que possa causar um risco à segurança da ginasta, mas a gente vê que as ginastas utilizam muito cristal, muito brilho, mas isso não é obrigatório, Rê. Isso é uma opção. A ginástica rítmica, as ginastas são bastante vaidosas, a gente gosta muito dessa questão, desse glamour do colã, mas isso não é obrigatório, tanto que a gente tem, por exemplo, o Azerbaijão, que sempre compete com conjuntos lisos, sem nenhum brilho. As ginastas competem com colã sem saia. O colã, no máximo, ele tem uma cor diferente, uma estampa diferente, um recorte, mas sem nenhum brilho, sem saia. Alguns, a grande maioria com manga comprida, porque isso é uma opção do país que faz aí um protesto em relação a essa questão do glamour. O Azerbaijão sempre fala que a ginástica rítmica às vezes parece mais um desfile de moda do que um esporte. Mas a gente pode sim usar elementos de decoração e fica a critério do conjunto ou da ginástica individual. Eu gosto muito, inclusive. Ó, já saiu aí a nota das atletas da Alemanha, 27,50 nesse momento. Vamos agora para a Finlândia. Finlândia se apresentando no conjunto simples. Tem mais uma apresentação, faltando ainda a China e o Azerbaijão.
É legal também da gente falar da questão do campo visual, né? Que a dificuldade, né? Principalmente quando o atleta não tá vendo o objeto que está sendo lançado, ela olha exatamente naquele momento que ela recupera, né? E quanto menos ela olha, mais difícil fica. Isso é inclusive um critério na dificuldade que aumenta o valor do risco, aumenta o valor da troca, né, da colaboração. Se a ginasta recupera o aparelho fora do campo visual, ela ganha uma pontuação a mais da dificuldade, mais dificuldade do aparelho também no individual. Ela é um critério para aumentar, né, para poder compor a UDA. Então, tudo que a ginasta faz que passe pelas costas ou que recupere fora do campo visual, né, sem esse contato visual, aumenta aí o valor de dificuldade, porque realmente é muito difícil. A gente vê as ginastas às vezes recuperando sem as mãos, fora do campo visual, com a perna. Então, tudo isso são critérios que aumentam aí o valor da dificuldade e que compõem aí a parte de critérios, tanto dos riscos, quanto das trocas, quanto da dificuldade do aparelho. E a Finlândia faz sua única apresentação hoje, só se classificou nas finais de arco, mas faz uma apresentação bastante correta, uma apresentação sem falhas graves, mas com dificuldade de valor não tão alto. 26,35, não pegando pódio então aí as finlandesas. A gente viu a nota ali de execução abaixo dos 5 pontos, porque são ginastas que não têm um nível técnico de valor tão elevado. E agora no conjunto simples, China. Belíssima apresentação das chinesas. Muitos exercícios aí de colaboração, as trocas. Que linda apresentação, Renata. Lindíssima. A China é sempre um espetáculo. As coreografias são muito interessantes, muito diferentes, com estilo próprio, né?
tem um caráter ali, ela já tem uma escolha musical que mostra muito da sua cultura. Então a China sempre nos surpreende. Eu confesso que eu estava na expectativa aí de assistir o conjunto chinês. É um conjunto que participa da sua primeira etapa de Copa do Mundo e foi o grande campeão, né? Se classificou nas 2 primeiras provas em primeiro lugar, foi o campeão geral dessa etapa de Copa do Mundo de Tashkent. É um conjunto muito forte aí que busca a vaga olímpica, com certeza, nesse campeonato mundial. Ficou em 7º lugar no Mundial do ano passado, então vem bastante forte. Hoje não fez uma apresentação tão cravadinha quanto a da classificatória, né? Elas não conseguiram ser tão cravadas, mas um conjunto com valor altíssimo de dificuldade, a parte artística muito bem trabalhada, as ginastas aí muito sincronizadas, a gente vê que elas estão sincronizadas até em câmera lenta. E o que é de mais importante, aí, de mais interessante nos conjuntos da China são esses elementos diferentes. Elas não fazem o óbvio, elas não trabalham apenas com cumprir as dificuldades, fazer o que vale ponto e só. Não, elas buscam muito essa parte artística e mostrar o seu estilo a todo momento. É a apresentação muito criativa, né? A gente tem, por enquanto, o Cazaquistão liderando com 28,15%, o Uzbequistão 27,95% e a Alemanha com 27,50%. Então, toda a expectativa aí para a China pegar o pódio, com certeza uma nota alta. Esperar a nota das meninas, então. Faltando só o time de Azerbaijão, né? 33,40%, hein? Nota mais alta nesse momento, pegando o ouro. Aí o conjunto da China. Vamos então ao Azerbaijão, o último conjunto simples, 5 arcos. Finalizando o conjunto simples, Azerbaijão.
E uma coisa legal também de falar dessas apresentações em conjunto são as formações, né? Os desenhos que as ginastas formam durante a série. Isso também é um quesito na parte artística. As ginastas não podem se deslocar de uma maneira muito óbvia, tem que ser uma forma fluida, né? Muitas vezes as ginastas estão numa formação e simplesmente correm ou se deslocam para realizar outra formação, e isso tem uma penalidade no artístico. Então, quando as formações são realizadas de forma fluida, essa troca, essa transição entre elas, o conjunto consegue uma pontuação maior de artístico. E o Azerbaijão faz aí uma boa apresentação. A gente viu que as ginastas saíram bastante satisfeitas. A treinadora ali comemorou que elas fizeram uma apresentação sem faltas graves, mas deixaram de realizar alguns elementos. Por exemplo, ali na última troca, as ginastas não lançaram no local, né, com a precisão que deveria ser lançada. A troca não teve a distância e a altura necessária. Não conseguiram recuperar com os critérios. Então, isso tudo vai comprometendo ali de pouquinho em pouquinho a nota. O Azerbaijão já não tem uma dificuldade de valor tão alto, então faz uma posição correta, mas com essas faltas que, às vezes, mesmo que não haja um erro grave, acaba comprometendo a nota, principalmente de dificuldade. Muito bem, comentários da Renata Teixeira. Você vai curtindo aqui com a gente a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, etapa de Tashkent. Já tivemos aparelho, arco, bola, finalizamos aí conjunto simples. Daqui a pouquinho tem massas, fita e para finalizar, conjunto misto, que é 3 fitas e 2 bolas. A gente está revendo os movimentos aí, a apresentação das atletas do Azerbaijão. Daqui a pouquinho a nota delas. A China ficando com a primeira posição, 33,40. Cazaquistão nesse momento com a segunda posição, 28,15. E a nota, então, 26,35, ficando na quinta posição, não pegando o pódio. A gente fica, então, com China, Cazaquistão e Uzbequistão nas 3 primeiras posições. A gente viu o Cazaquistão aí conseguindo, né, uma medalha de prata nesse conjunto. O Cazaquistão que se classificou apenas em 8º lugar para essa final e conseguindo aí galgar bastante posições, conseguindo ficar com uma medalha de prata nessa final de 5 arcos, conjunto simples. Classificação final: China 33,40 ouro, Cazaquistão 28,15 ficando com a prata, Uzbequistão 27,95 com bronze, Alemanha na 4ª posição 27,50, Azerbaijão na 5ª posição 26,35, a Finlândia 26,35, mesma pontuação aí do Azerbaijão na 6ª posição, Austrália 23,75 e Turquia 22,05 na última posição. Como a gente já comentou aqui, nessa etapa de Copa do Mundo, a gente não tem os principais conjuntos desse campeonato, né, dessa modalidade. Então, a gente vê as notas aí um pouco mais baixas. Em geral, as finalistas, as medalhistas das últimas etapas de Copa do Mundo acabam ficando nessa modalidade de conjunto simples acima dos 32 pontos, e a gente vê apenas a China com 33,40, todos os outros conjuntos abaixo dos 30 pontos, exatamente porque não tem dificuldade de valor tão alto ou cometeram erros que comprometeram a